Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez neste nosso curso de passe, na nossa segunda aula de 14. Esperamos que tenham todos aproveitado a nossa primeira aula semana passada, né? E que além disso tenham estudado bastante a matéria, pois o assunto é deveras importante para aquele que pretende conhecer o passe e quem sabe poder usá-lo nas suas necessidades. Lembramos a todos que as videoaulas continuarão sendo publicadas toda segunda-feira às 20 horas da noite e que serão gravadas, permanecerão gravadas no YouTube para que possam ser gravados, possam ser estudados no momento que bem desejar o nosso assistente. Todas as demais informações que se faça necessário àquele que está chegando pela primeira vez hoje, podem ser obtidas na nossa primeira aula, e cujo link vai ficar aposto no final deste vídeo aqui. Então, no final dele, clica e você conseguirá, no começo da primeira aula, entender todo o procedimento que nós esperamos realizar neste curso de passe. Então, que Jesus nos conceda a serenidade necessária para que possamos dar por início esta segunda aula desse nosso curso Passe, Caridade Ensinada por Jesus. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Aula 2, o homem e seus corpos. Tá? Nós falamos na última aula aí sobre o magnetismo e dissemos que os estudos mais relevantes sobre o assunto magnetismo ocorreram a partir dos anos 1600 e colocamos inclusive uma série de informações extras e a opção do aluno poder escolher, aprender, estudar melhor no livro que está dando suporte ao nosso curso, que é esse aqui, Passe, Caridade Ensinada por Jesus, né? No entanto, nós vamos perceber que em meados aí do século XIX, o plano espiritual passa a pessoalmente, né, a intervir de uma maneira bem mais ostensiva, né, no nosso planeta, mostrando para nós, passo a passo, a sobrevivência do espírito logo depois daquilo que nós chamamos de morte. O marco inicial desse contato do plano espiritual de forma ostensiva no nosso planeta Terra se deu em 1948 na cidade americana de Hydesville, com as irmãs Fox, né? Que todos nós aprendemos aí no começo dos primeiros cursos do Espiritismo, dos aprendizes do Espiritismo. Nós aprendemos bastante sobre essa situação ocorrida na cidade com essas irmãs, né? E então nós não vamos prolongar nesse assunto aqui. Então foi a partir dessa época que o magnetismo proporcionou um campo mais fértil para os estudos mais sérios sobre o espiritismo, conclamando justamente para essa nova empreitada a classe mais esclarecida da sociedade da época. E vamos perceber também que essa classe mais esclarecida, que tomou o espiritismo por bandeira logo no seu início, estudando com afinco, por problemas de ordem mundana, acabaram se afastando, deixando de lado para seus afazeres habituais, mas uma leva ainda maior de estudiosos permaneceram fervorosos, o que culminou mais tarde com a codificação feita por Allan Kardec. Lembramos ainda que as primeiras manifestações do plano espiritual no nosso planeta se deram por efeitos físicos, né? Efeitos que chamaram a atenção de muitos curiosos na época, mas também esses mesmos efeitos chamaram a atenção de pessoas que passaram a estudar de maneira criteriosa, gerando o que hoje nós conhecemos na nossa doutrina espírita. Por causa desses efeitos espirituais aplicados em nosso mundo material, nós ficamos sabendo da existência daquilo que hoje chamamos de perispírito. A sua utilidade, a sua composição, a sua importância em nossa evolução, e esse é o objetivo do nosso curso que estamos aqui, da nossa lição de hoje principalmente, né? Dentro dos vários tipos de mediunidade descrita por Allan Kardec, vamos fixar no médio passista.
Então, dentro daquele primeiro quadradinho lá, nós vamos ver os três corpos, né, do ser humano. O primeiro, o corpo material, esse grosseiro que a gente tem aqui, semelhante a de todos os outros animais, bruto, irracional, sem inteligência, sem nada. Esse é o nosso corpo físico, né, que ele é semelhante dos animais, é um corpo animal. Nós temos a outra parte, que é a alma, o espírito, é aquela centelhinha que está lá em cima, aquela luzinha que está lá em cima, simbolizado como uma centelha, é o que nós costumamos definir o espírito, né? Então nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é aquela centelha que está lá, que tem no corpo, é o que ele vai progredir, que ele vai evoluir por causa de um corpo, precisa de um corpo para ajudar na evolução dele. E o terceiro, que é o recheio do bolo, né, o metade, que não é o espírito e não é o corpo. O que nós temos no meio? O perispírito, que está lá mostrando o perispírito intermediário, né, o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito, que liga a alma ao corpo. Então Kardec ainda faz um comentário dizendo que, por analogia, ele parece um fruto. Vamos aí imaginar um abacate com um caroço no meio sendo a nossa alma, o abacate como um todo sendo o nosso corpo físico. E entre um e o outro nós temos o quê? A carninha verde macia. Aquilo seria o perispírito, por analogia, segundo Kardec escreveu no livro há 100 e tantos anos atrás. Tá? Perispírito. Nesse terceiro slide nós vamos dar uma esmiuçada melhor no perispírito. Então, as definições são grandes, são muitas. Vários autores tentaram, de uma maneira melhor possível, explicar o perispírito. Kardec, lá no começo, quando ele fala do perispírito, ele dá esse nome perispírito, né? Por falta de um outro. E ainda hoje, 150 e tantos anos depois da codificação, ainda temos dificuldade de conceituar o perispírito. Mas vamos lá pelo que a gente tem por aí para que entendamos. O importante não é darmos um nome técnico, e sim entendermos o funcionamento. Então mostra lá no nosso slide, é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual percebe as coisas espirituais que escapam dos sentidos corpóreos. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispíritico. Tá? Então essa é a ideia que a gente tem. Entendemos? Eu sei que é difícil, né? Isso aí está no livro Kardec, A Gênese de Kardec. Tá? Mas outros escritores, e mesmo Kardec em outras oportunidades, também tentou classificar o perispírito para que nós possamos entender. O espírito em si, para que ele possa evoluir, ele precisa de experiências. Como ele ainda é um espírito que foi feito simples e ignorante, como se diz, né, na doutrina espírita, né, Deus fez o ser simples e ignorante, para que ele tenha os primeiros aprendizados da formação dele, ele precisa ainda de um corpo físico mais bruto. Nós já passamos da parte mais simples das encarnações primitivas, hoje estamos numa encarnação de provas e expiações, e aqui também, por essa necessidade, o espírito vai conseguir manipular o nosso corpo físico por intermédio de um perispírito, que é o recheio entre um e outro. Senão ele está aqui, o corpo está aqui, e ele não consegue fazer esse corpo movimentar. Então essa é a ideia, para que entendamos de uma maneira mais simplificada
essa colocação. Aqui no livro dos Espíritos mesmo, né, na introdução, no seu capítulo 6º, Kardec diz: o laço ou perispírito que se une ao corpo é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do corpo grosseiro. O espírito conserva o perispírito mesmo, depois de morto, né, o corpo, o espírito é conservado, né? Esse é Kardec. Depois também na questão 93 do livro dos Espíritos, ele diz, assim como o germe, volta naquele pedaço, né? O germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, a carninha, né? Falei do abacate agora há pouco. O espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, por comparação que a gente dá o nome de perispírito. Esse nome foi escolhido por ele por falta de uma outra nomenclatura qualquer. Então, agora é no livro dos Médiuns, capítulo 1, 54, também Kardec diz que o perispírito é como um fio elétrico, condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Ele desempenha grande papel na economia orgânica do nosso corpo, né? E isso está nesse capítulo que eu falei. E ainda depois disso, também em obras póstumas, Kardec coloca a seguinte descrição. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O corpo recebe uma impressão qualquer, leva um tapa. O perispírito transmite para o espírito. Senão o espírito está lá, como o corpo leva, o espírito não fica sabendo que eu levei um tapa. Exemplo. Né? Então, eu recebo aqui, o perispírito encaminha até meu espírito, e vice-versa. Tá? Isso está em obras póstumas, item 10, página 45 do livro que eu consultei por aqui. Exemplo prático de tudo isso daí, está aqui, ó, no bolso da gente. Hoje a gente anda com ele. Isto aqui, ó. Com este aparelhinho aqui, nós conseguimos falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Qual a ligação que eu tenho entre eu e essa pessoa? Então pensa que todo esse espaço que eu tenho aqui, ele é recheado de coisas, para que a irradiação que saia do meu aparelho consiga chegar ao destino. Assim funciona o nosso perispírito. Nós recebemos uma impressão aqui de alguém que está lá. Nós enviamos uma impressão nossa para alguém que está distante. Essa é a ligação espírito, corpo. E o meio, o recheio entre eu e a pessoa que está recebendo a minha ligação seria o perispírito. Numa questão menor, né, do nosso corpo em relação a todo o universo, no caso do celular, essa comparação é bem pertinente. E vamos seguir lá para o nosso quarto slide. No nosso quarto slide nós vamos falar sempre do perispírito, né, que é o ponto-chave do nosso curso, as funções, para que serve. Então está dizendo lá nesse nosso slide, a função dele quando a gente reencarna, na função dele quando a gente desencarna e na nossa memória. Então, na reencarnação, quando a gente vai encarnar aqui, né, no momento da nossa concepção, né, lá vem o óvulo feminino, lá vem o esperma masculino, e eles vão se unir, e neste momento da união, junta-se a parte espiritual. Caso contrário, nós seríamos um animal apenas. Como nós somos pertencentes ao reino hominal, já com o espírito encarnado, neste momento da fecundação, um esperma, um óvulo, juntando os dois e mais um espírito, nós começamos a fazer o tricô da nossa existência corporal como espírito encarnado. Então, o espírito lá, no momento da concepção, ocorre a ligação do laço fluídico com o germe. O perispírito se liga a nós, né? Molécula a molécula. Daquela uma, esperma, óvulo.
cresce 2, 4, até que a gente vá crescendo, cada vez o perispírito vai se moldando passo a passo com a nossa formação. Ele transmitindo a hereditariedade espiritual dele, junto com a nossa hereditariedade animal. Pai, mãe, homem, mulher, e mais que vai formar o nosso caráter, que vai formar a nossa vida, não só a parte física, como a nossa parte espiritual, tudo aquilo que nós estamos trazendo para usar na nossa reencarnação. Passo a passo, molécula, molécula, átomo, átomo, célula, célula, nós vamos formando esse tricô do nosso corpo, perispírito e espírito. E assim nós vamos montando. E ocorre o oposto, lá embaixo nós vamos ver, no caso da desencarnação. No perispírito se desprende do nosso corpo, molécula a molécula. O perispírito, com o espírito, vai sendo desligado passo a passo. Por isso que a gente percebe em pessoas que falecem, por exemplo, por idade avançada, que o desprendimento vai ser pouco a pouco, a pessoa já vai perdendo os sentidos das pernas, dos braços, de algumas coisas assim, que é justamente esse desligamento que vai sendo paulatino, de momento a momento. Então lá, na desencarnação, sim, nós vamos perdendo esse nosso perispírito para o espaço. E lá, como eu falei agora há pouco, memória. Quando o perispírito desencarna, deixa o corpo, ele não perde a sua individualidade. Então ele abandona o corpo físico e ele mantém todo o conhecimento, olha lá, ele mantém todo o nosso aprendizado. E não poderia ser diferente, porque quem tem que evoluir não é o corpo, é o espírito. E o espírito no planeta Terra guarda a sua memória necessária para essa evolução, onde? Neste perispírito, que vai se modificando planeta a planeta que ele vai habitar daqui para frente. O espírito não precisa de conhecimentos que a gente teve. Olha, eu tive com Zé, Maria, fiz isso, trabalhei em tal lugar, matei alguém, não matei alguém, fiz o bem para um, fiz o bem para outro. O espírito precisa progredir. Por isso que os espíritos mais elevados, quando são perguntados do passado, eles não vão lembrar. Eles sabem que evoluíram. Aquilo para ele é passado, assim como nós não vamos lembrar do tempo que nós estivemos estagiando em outras formas de vida antes do reino nominal. Não nos interessa saber se lá atrás nós fomos como se fala muito, uma samambaia ou não. Hoje nós estamos no reino nominal. Então esse perispírito vai ser guardado tanto quanto seja necessário ao espírito para a sua evolução. Com a mudança de mundos, ele vai ganhando novas combinações, novas propriedades, e com a evolução aquilo que já não interessa mais não vai ser guardado nessa memória. Então essa é a finalidade do nosso perispírito na reencarnação, na desencarnação e como memória do espírito em evolução. No nosso caso aqui no planeta Terra, a nossa memória que nos vai fazer progredir e galgarmos mundos mais felizes. E seguimos para o próximo slide. Evolução do espírito, do perispírito, que nós estamos falando até um pouquinho atrás, que começamos a entrar nesse assunto. Espíritos já superiores, espíritos já das esferas mais elevadas. Os perispíritos deles já são diferentes do nosso. Nós não podemos avaliar isso ainda, a não ser com o conhecimento que o plano espiritual nos dá, né? Porque nós não conseguimos chegar lá e confirmar tudo isso. Então essas informações que nós recebemos, e é a lógica, né? Os espíritos cada vez que vão se elevando, menos necessário
são para eles esses artefatos, esses de ajuda da evolução. Ele já consegue evoluir sozinho. Então, praticamente para os espíritos já mais evoluídos, torna-se tão etéreo, tão que é como se nem existisse. Existem, mas é como se não existisse. E para nós encarnados ou para os espíritos que não são superiores, então nós temos lá as ideias fixas de revolta, né? Vamos fazendo o quê? Vamos perdendo força vital, vamos acabar nos tornando aquilo que na doutrina espírita nós já estudamos aí como ovoides, né? Como hibernação, como espírito, aquele espírito que permanece estagiado. E o ovoide, o que é o ovoide? Nós não falamos no começo que o perispírito vai tendo uma forma, conforme ele vai encarna, quando a gente reencarna, ele toma a forma do nosso corpo. Toma a forma do nosso corpo porque ele tem um objetivo, que é progredir, andar, evoluir, através de um corpo que foi dado a ele para estagiar no planeta Terra. E quando ele perde essas noções todas, quando ele esquece da vida, quando ele tem ideia fixa de uma coisa, eu quero, ele vai perdendo essa capacidade de tomar forma. E se eu pegar uma água agora e jogar no espaço, jogar um balde de água lá de cima da montanha, ela vem normalmente numa forma, ela vai se arredondando normalmente. É a forma do todo o universo, a gente vê os planetas, são pequenas bolas, é o formato mais simples que existe. É por isso, quando ele não tem forma nenhuma, ele vai expandir até quanto ele tenha de massa perispiritual e ali ele fica. Nesse formato, até que ele ganhe a opção de ter objetivo de vida e volte a ter uma formação qualquer. Isso também não é assunto desta nossa aula aqui, mas é só para colocarmos mais ou menos a par disso daí. No passe, que é o nosso objetivo deste curso. No passe, pela sua coisa, o nosso perispírito, quando ele se expande, ele consegue ter uma relação mais direta com os espíritos. E a gente precisa mesmo dar aquela expandida para receber melhor o plano espiritual e poder repassar aquele que a gente pretende ajudar. O perispírito assimila com facilidade os fluidos espirituais. E assim a gente assimilando, nós conseguimos juntar com o nosso e mandar ao assistido que nós pretendemos ajudar. A natureza do perispírito, voltamos lá, é idêntica à dos fluidos espirituais, né? Isso é Kardec, livro A Gênese. É o intermediário da ação, transmissão fluídica no passe. Quer dizer, isso é Jacó Melo que diz no livro O Passe. Assim como nesse daqui também tem a sua forma de colocar. Então, o que é? O perispírito ele é usado, ele vai evoluindo como intermediário nessa transmissão do passe. Quanto melhor ele estiver, mais condição, ou melhor condição ele tem na aplicação do passe àquele que precisa. E seguimos lá para o nosso sexto vídeo, sexto slide. Propriedades do perispírito. Lembra que nós falamos no começo que nós precisamos entender tecnicamente o que é? Porque com esse conhecimento, com esse entendimento, se torna muito mais fácil para nós que estamos imbuídos na vontade de ajudar alguém através do passe, de entendermos, mentalizarmos isso no momento em que nós pretendamos ajudar alguém. Então, se eu fixar na minha mente, estou captando energia, estou fazendo isso, eu consigo canalizar de forma melhor em direção daquele. Tá? Por isso que em muitas casas espíritas é feito um passe já condicionado. Existe os médiuns passistas e o médium dirigente que vai falando para que as pessoas que estão lá recebendo o passe conseguem entrar numa sintonia que case cada médium e obtenha melhor resultado.
Então, propriedades do perispírito. Aquela numeração que a gente está vendo ali no slide, lá embaixo tem 1, 2, 3, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel. Então, ali, forma do perispírito. Segundo André Luiz, obedece ao reflexo mental dominante, ou seja, eu mando no meu perispírito, ele tem a forma que eu desejo. Allan Kardec tem a forma que o espírito queira. Kardec diz isso, mesma coisa que eu estou falando agora. No 2, pode se tornar palpável. Lembra das mesas girantes? Né? Naqueles tempos lá, muito disso foi o início da nossa doutrina espírita, né? Esses efeitos físicos, né? Em que o espírito é palpável, o perispírito é palpável, você pode tocá-lo, pegar. Quem fala Allan Kardec também. Já no outro tem os espíritos superiores podem modificá-lo. 3, Martins Peralva. E ele também diz outra coisa, pode modificá-lo para melhor e pode alterar-se em processo de licantropia e zoantropia. Ou seja, na doutrina espírita nós vamos ver muitos casos nos umbrais do plano espiritual de espíritos que estão em formatos de animais, em formatos bizarros, pela vontade própria ou por indução de seres já desencarnados, menos evoluídos e que ainda estão propensos ao mal. Tá? Então, a possibilidade é essa da forma perispiritual. Coloração dos espíritos. Tá? Ela pode ser luminosa e brilhante nos espíritos superiores, a tendência é sempre essa, né? E opaca, sem brilho, nos espíritos menos evoluídos. Também a lógica é bem essa. Então, mais opaco, e gradativamente vamos ganhando aquilo que chama luz, né? Espíritos brilhantes, etc. E tal. Organização, né, do espírito é formado a partir do que nós falamos na primeira aula, fluido cósmico universal. No nosso caso, o fluido cósmico que está rodeando o nosso planeta Terra. Lá em outros planetas, o perispírito vai ter a organização dele, vai estar usando os materiais daquele lugar que eles estão. Nesse tema organização, os dois aqui são comentários de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E no último quadradinho nosso lá, densidade, né? Densidade desse nosso perispírito. Como é que ele é? Desculpa. Nos espíritos mais evoluídos, ele é quintessenciado. Falamos bastante essa palavra na última aula. Ou seja, quase inexistente, né? Rarefeita, fininho, levezinho, tá? E mais pastosa, mais grosseira, mais opaca nos espíritos menos elevados. Quanto menos elevado ele for, mais opaca, grosseira é o perispírito dele, né? E assim vamos agora para o nosso 7º slide. Duplo etéreo. Talvez esse título, né, que está preso ao nosso assunto perispírito, seja um assunto muito equivocado em vários lugares. Os estudos do duplo etéreo muitas vezes são confundidos na cabeça do estudante do espiritismo e em vários casos se confundem o que é perispírito com duplo etéreo, e às vezes é a mesma coisa, é nome diferente para a mesma coisa, e não são não. Tá? Então eu vou tentar explicar, existe um conceito lá colocado no slide, a gente já vai ler, né? Olha lá o conceito, mas eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Todos os corpos físicos,
emanam uma energia que expande a ele, ou seja, o nosso corpo físico não termina aqui, na pele. Ele expande um pouquinho, não é aura, tá? Ele expande um pouquinho, tá? Ele não é preso aqui, ele tem um pouquinho, tem uma atmosferazinha. O planeta Terra não termina no chão, tanto é que o chão está ali embaixo, e nós estamos aqui acima da Terra. Então o planeta Terra termina lá em cima. Ele existe um espaço entre o que é chão e o que termina a Terra. No nosso corpo também, não termina aqui, ele termina um pouquinho depois. O perispírito, que também é material, embora, como falamos na outra aula e nesta, um material muito mais sutil, também o perispírito não é uma coisa que é assim, termina aqui. Ele tem uma pequena atmosfera em volta dele, em toda a volta dele. Assim como a pedra, assim como os animais, assim como as plantas, assim como o próprio planeta. Tudo tem seu espaço, a sua pequena atmosfera. Tá? Então, o que acontece no nosso corpo quando a gente tem um espírito aqui, o corpo físico aqui, aliás, eu falei o espírito aqui, o corpo físico aqui e o perispírito no meio. Nós teríamos uma espécie de bolo que cada um dos componentes estão lá e eles não se ligam entre si. Um não bica com o outro, um não conversa com o outro. Então essa atmosfera que os recheios vão tendo é que dá ligação. Então o corpo físico com a sua atmosferazinha liga-se ao perispírito com a atmosferinha dele, e o perispírito com a pequena atmosfera dele liga com o espírito, e isso tudo existe uma ligação. Então todo o conjunto se forma uma coisa só. Esse é o duplo etéreo, é essa atmosferazinha que existe entre esses corpos. Está lá como conceito que nós vamos ler agora. Conceito do duplo etéreo: campo energético entre o perispírito e o corpo. Seu campo energético se entrelaça nas ligações com o campo físico. Funciona a mesma coisa, né, com o espírito. Isto explica as curas pelo passe magnético. Senão a gente põe a mão aqui, não chega lá. Eu preciso de ter o que chegue lá. Isso é falado por Jorge André, Forças Sexuais da Alma. Já no último é a ponte, plataforma que dá passagem às intercomunicações dos dois mundos. Antônio Freire, no livro da Alma Humana. Então esse é o duplo etéreo. Não confundir com o perispírito. Tá? Funções do duplo etéreo, que nós falamos agora, ali está traduzido no livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, né? E no livro da Alma Humana de Antônio Freire. Então, no primeiro, Antônio Freire diz que é a vitalidade do corpo físico da qual faz parte. É o agente do ectoplasma, substância materializante. É através dela que o perispírito dos desencarnados atua no cérebro, no corpo físico e cérebro do médium. André Luiz é formado por emanações neuropsíquicas. Não consegue um grande afastamento do corpo. Percebem a dificuldade dos escritores em dar uma forma única. Nós precisamos entender o conceito do que é o duplo etéreo. E às vezes é difícil eu transmitir para alguém numa palavra. Quando alguém pergunta, viu, o que é duplo etéreo? Traduzir para a pessoa é difícil por esses motivos. E vamos para o nosso último slide, talvez o slide mais importante da nossa aula. Por quê? Porque ele retrata de André Luiz um caso concreto analisado por ele no livro Obreiros da Vida Eterna.
Esse é o 4º livro daquela série Nosso Lar, que é um aprendizado espírita muito importante. Para quem não leu, sugiro que leia na sequência, não é romance, que eu pego esse e depois eu vou pegar aquele outro, porque é mais bonitinho, não. É uma sequência, são 16 livros, que deve ser lido numa sequência, né? Quem assistiu Harry Potter, tá? Assiste do 1 até o 9, não dá para começar no 9, no outro, né? Quem assistiu Guerra nas Estrelas, mesma coisa, né? A gente precisa ter ao começo, o meio e o fim. E André Luiz, no 4º livro, Obreiros da Vida Eterna, nele já está como um espírito um pouquinho já mais estudado, já está num trabalho de ajuda ao mundo encarnado, mas ainda com supervisão de espíritos superiores. Ele ainda é um espírito aprendiz, né? E já curioso na busca de ajudar, na busca de consertar a vida dele, que ele conta no livro todo. Então, nesse tema, né, do livro, é o capítulo 11 até o 13, o 14, conta de uma excursão que eles fizeram para o planeta Terra, para socorrerem 5 pessoas que iriam desencarnar e que teriam o merecimento de um auxílio espiritual para esse transpasse. No próprio pergunta nesse assunto aqui, mostra, mas por que eles são privilegiados? Por qual motivo? Todo mundo é assim? E o encarregado pela excursão diz, não, via de regra, as desencarnações são automáticas, desencarna e tudo mais. Algumas pessoas recebem esse merecimento pelo tipo de trabalho feito aqui e com o objetivo de levar a pessoa para aprendizado, que ele vai voltar a trabalhar de novo. Então, é uma ajuda de quem também ajuda. Tá? Então, nesse caso aqui dos 5, 2 eram espíritas, um era protestante, um era católico, o outro não tinha religião, mas era uma pessoa que merecia bastante, para mostrar que o plano espiritual não escolhe religião para socorrer. E por melhor que seja, justamente quem estava mais pronto para a viagem era a protestante e uma outra pessoa. Esse que nós vamos falar aqui é o Dimas, e o Dimas tinha, na hora do desencarne dele, aproximadamente um pouco mais de 50 anos de idade, tinha uma cirrose grave no fígado, né? E tinha um transe melindroso. Então chegaram o grupo do plano espiritual nessa ajuda, vendo familiares ali presentes, e o moribundo que não ia. Por quê? Porque os familiares em volta daquele que vai desencarnar seguram ele mentalmente, naquela ânsia, não vai, e o rapaz não vai, e isso prejudica o desencarne, afeta o psíquico da pessoa que vai desencarnar, né? Então, o primeiro passo do plano espiritual é dar um passe no sujeito que está ali moribundo, faz ele dar uma recuperada grande, a família dá uma aliviada e sai da sala. Isso a gente já viu no cotidiano. Nossa, ele melhorou e depois morreu. Nossa, é que a hora que melhorou, as pessoas saíram da sala e ele conseguiu morrer em paz. É assim que vai funcionar em muitos casos, né? Então fizeram esse passe nele, e André Luiz examinando. André Luiz era médico aqui na Terra, então ele continua tendo essas visões diferentes, né, do corpo humano quando ele está lá. Ele já olha, estou olhando aqui a pessoa, e já tem a flora de micróbios dentro dele, já estão trabalhando. Ele não vai passar de hoje para amanhã, não vai. E realmente o encarregado comentou a mesma coisa, e assim procederam. O desligamento dele foi programado para aquela mesma noite, né? E para ajudar nesse transpasse dele, a mãe dele, já desencarnada em planos mais elevados, também se fez presente. E a gente vê no vídeo, no nosso slide, que eu vou colocar agora,
Olha só a situação, Dimas. Mostra aí o André Luiz, isso está num trechinho só, né? A hora que o plano espiritual começa a trabalhar passe de novo para o desligamento. A importância do passe. Porque o doente, nesse caso aqui, o Dimas, ele é um espírita que trabalha há muitos anos, mais de 30 anos, em benefício dos outros. Muitos anos curando gente. E na hora do desencarne dele, a gente percebe a vontade ferrenha de continuar encarnado. Por mais que tenha o conhecimento, ainda permanece. Então há uma necessidade sim do plano espiritual ajudar esse irmão neste momento, porque o plano espiritual foi tanto ajudado por ele enquanto ele estava aqui, né? Quanto socorro ele prestou enquanto estava encarnado. Então mostra aqui o primeiro momento em que o passe é dado no plexo solar dele, lá, e já vai soltando lá, como mostra, pelo umbigo, né? Uma substância leitosa, né? Depois de ter feito isso daí. Então começou. Isso é uma coisa que o plano espiritual vê, né? Ali do lado, parentes que estão mais acomodados, sentados ali, porque ele já melhorou, não quer dizer que não tenha ninguém junto na sala, nem está percebendo o que está se passando. No segundo quadradinho lá, a gente já vai ver que a manutenção do passe ali, naquela região do plexo solar dele, vai fazendo com que mais substâncias leitosas venham saindo pela garganta, etc. e tal, ó, mostrando bem por lá, né? E desligando ele passo a passo. Já no terceiro quadradinho lá, nós vamos perceber que o passe passou a ser dirigido ao cérebro dele, né? A ligação principal nossa, e daí começa a perceber o quê? A saída, né, de uma chama já de cor dourada violeta, que se está desligando na região do crânio dele. No livro é contado que neste momento André Luiz começa a perceber que aquela névoa que vai desprendendo da cabeça dele, né, do crânio dele, ela vai tomando o formato de uma nova cabeça e se liga aquela névoa com a outra névoa que já tinha saído antes e vai formando sobre o Dimas que está na parte de baixo um segundo Dimas, ou seja, todo um perispírito dele passando do corpo, desligando do corpo e formando um segundo corpo em cima. E ele vai mostrando passo a passo por colorações, ou seja, no quarto quadradinho a gente já vai perceber que o violeta dourado já absorveu todo o espaço em cima dele, já fez uma cópia fiel do Dimas em cima dele. E já no quinto quadradinho a gente vai ver que esse violeta já se dispersou e formou um segundo Dimas idêntico ao que está embaixo. No último quadradinho nós vamos perceber a ligação, embora ele já totalmente fora do organismo físico, somente o perispírito dele ainda mantém a ligação pelo cordão de prata, tão difundido na doutrina espírita, que é o último elo a ser desligado pelo plano espiritual. Somente depois da ruptura desse elo pode-se dizer, estou desencarnado. Mas nesse caso aí, o Dimas, naquela situação, já foi recolhido pela sua mãe e já foi encaminhado ao plano espiritual para os tratamentos necessários, para a recomposição dele, e assim vai. E o plano espiritual com o André Luiz e os amigos que vieram para esse trabalho permaneceram ainda no planeta, porque somente no dia seguinte iriam providenciar a ruptura definitiva desse cordão de prata, que nós sabemos que em alguns casos ele pode levar aí dias, meses, até anos para ser rompido, dependendo o tipo de vida, o tipo de atitude mental daquele que desencarna. Tá? E essa é o nosso
a nossa aula de hoje, né? Demonstrando mais uma vez a utilidade do passe, muito, muito, muito mais importante do que apenas a gesticulação e a prece em benefício do outro. Nós precisamos entender o poder do passe e quanto nós, espíritas, podemos ser úteis para aprimorar e aprimorar e potencializar essa ajuda ao nosso irmão. E é assim, encerramos mais uma aula, recomendando mais uma vez que, se puderem, adquiram o livro que segue esse curso aqui, né? Como eu já disse, não vou ganhar nada para isso não, tá? O livro pode ser adquirido em Mercado Livre ou ainda direto da editora, sei lá, né? Existem várias maneiras, não é um livro caro, R$35 deve ser o preço dele, mas que ele vai dar suporte para os nossos estudos, porque isso que nós estamos passando aqui é muito pouco perto de todo o conhecimento que nós precisamos ter para dizermos um pouquinho mais de tarimba que nós somos médiuns passistas. E assim agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Espero todos na semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário. E peço a Jesus que nos permita mais uma semana de bons estudos e que nós possamos continuar o nosso curso na mesma toada que começamos. Graças a Deus.